Chega de errar potenciação. Nesse vídeo eu quero mostrar para você e demonstrar, inclusive, o que acontece quando o expoente é negativo. Eu tenho quase certeza que quando você caiu numa continha aí, numa operação que precisava de potenciação e o expoente, aquele número lá de cima, quando ele apareceu negativo, com o sinalzinho de menos na frente, você por algum momento deve ter passado na sua cabeça: poxa, esse resultado vai dar negativo, né? Aí vem o professor e explica que não, isso vai ter que inverter. Por que que isso acontece? Vamos lá? Vou explicar para você agora. Olá, eu sou o professor Gustavo e nesse vídeo eu quero mostrar para você o porquê que nós invertemos a base de uma potenciação quando o expoente é negativo. Por que que isso acontece? Mas antes, gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Potenciação com expoente negativo. É um transtorno, né? Porque você aprende na escola que potenciação, você tem que repetir o número que está na base uma certa quantidade de vezes, não é verdade? Você vai repetir o A, a base, ali, vezes ele, vezes ele, vezes ele. Por exemplo, 4 elevado a 7 é 4 vezes 4 vezes 4. Enfim, só que aí, no meio, de repente, do nada, aparece uma continha para fazer 3 elevado a menos 2. E é muito comum, quando a gente precisa fazer uma continha dessa, né? A gente pergunta para os alunos, nós, os professores, quanto você acha que vai dar isso daí? Então a galera começa a pensar: vai dar negativo, vai dar menos 9, se pá, vai dar menos 6, tem uns que até multiplicam, esquece que potenciação tem que repetir a base, né? Outros já começam a pensar: mas você tem que repetir, como que eu vou repetir menos 2 vezes? Né? Então fica meio complicado pensar. Isso também é uma definição de potenciação, na qual quando você tem um expoente negativo, você tem que inverter a base e trocar o sinal do expoente para chegar no resultado certo. Por exemplo, se eu tivesse que resolver essa conta 5 elevado a menos 2, o resultado vai dar 1 sobre 5 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 25. Se eu tenho que fazer 3 elevado a menos 2, o resultado é 1 sobre 3 ao quadrado, que dá 1 sobre 9. E caso tenhamos uma fração, não que aqui não possa transformar, né? Por exemplo, 5 sobre 1 é uma fração, né? Poderia considerar assim também. Bom, vejam que quando é uma fração, por exemplo, 3 sobre 2 elevado a menos 3, eu tenho que inverter a base. Inverter é quando eu tenho uma fração, é trocar o numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Tá bom? Eu inverto ele e troco o sinal do expoente. Então, eu teria que fazer 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3, que nós vamos ter aí 8 sobre 27, que é o resultado de 3 sobre 2 elevado a menos 3. Olha que curioso, se eu tenho que fazer, por exemplo, meio elevado a menos 5, por exemplo, é o mesmo resultado que 2 elevado a 5. Porque eu tenho que inverter a base, e aí ficaria 2 sobre 1, que dá 2 mesmo, elevado a 5, que o resultado vai dar 32. Tá bom? Então, notem que a resposta de meio elevado a menos 5 vai dar 32. É uma definição, e agora eu vou mostrar para você o porquê que isso acontece, né? Também vamos demonstrar por meio de algumas sequências, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, alguns valores. Olha o que vai acontecer se eu calculo, por exemplo, o 2 elevado a 5, que vai dar 32. 2 elevado a 4, que vai dar 16. 2 ao cubo dá 8. 2 ao quadrado dá 4. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 0 dá 1. Também é uma definição de potenciação. Todo número com exceção ao zero, né, elevado a zero, vai dar 1. Mas notem que é fácil de observar que o que está acontecendo aqui é o seguinte: os valores estão sendo divididos por 2. Ó. Dividido por 2, dividido por 2. Isso porque a base é 2. Se eu observar o expoente, notem que para cada expoente foi tirando uma unidade. Olha lá, ó, foi tirando 1. Se você pegar 3 menos 1, deu 2. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 1 deu 0. Olha lá, olha o que foi acontecendo com o expoente. Né?
Então, se eu continuar nessa sequência, notem que se eu tirar 1 do expoente, eu vou ter 2 elevado a menos 1. Consequentemente, ao dividir por 2 o resultado anterior, eu vou obter meio. Veja o que aconteceu. Inverteu o 2, né, que é 2 sobre 1, ficou 1 sobre 2, e acabou ficando 2 elevado a 1. Vejam, por isso que deu meio como resposta. Se eu continuar com essa observação, eu tenho lá o 2 elevado a menos 2. Né? Notem que eu tirei 1 daqui, ó, também, né? Ó, 0 menos 1. Depois eu fiz menos 1 com menos 1, que vai dar menos 2. E se eu faço 2 elevado a menos 2, eu tenho que dividir o meio por 2. E dividir meio por 2 dá 1/4, que é o mesmo resultado que 1 sobre 2 ao quadrado. Mostrando aqui, então, com a base 2, o que a gente acabou de comentar da definição, né? O que acontece quando o expoente é negativo? A gente tem que inverter ele e trocar o sinal do expoente. Com 5, também vai acontecer isso, ó. Notem, 5 elevado a 4 dá 625. 5 ao cubo, 125. 5 ao quadrado, 25. 5 elevado a 1 dá 5. 5 elevado a 0 vai dar 1. Se continuarmos com essa sequência, notem lá, ó, o expoente foi caindo 1. Olha lá, ó, do 2 caiu para o 1, do 1 caiu para o 0, do 0 vai cair para o menos 1. E notem também que os valores das potências, eles foram todos divididos por 5. Ó. Dividiu por 5, dividiu por 5, dividiu por 5, dividiu por 5. Então, o próximo resultado, eu tenho que pegar ele e dividir por 5. Vai dar 1/5. Mostrando aí que é uma definição de potenciação. O 5 elevado a menos 2, eu vou ter que pegar 1/5 e dividir ele por 5. Né? Lembrando que 1/5, se eu dividir por 5, eu posso aplicar a regra da divisão com fração, né? Que eu posso multiplicar os extremos e multiplicar os meios. Olha lá, 1 sobre 25. Coisa linda, né? Ou copiar a primeira fração, né, e inverter a segunda numa multiplicação. Porque multiplicação de fração multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Tá? Então, notem que aqui nós temos 1 sobre 5 ao quadrado, mostrando aí, né, novamente, por que essa definição funciona. Por que ela funciona. Ok? Agora, e quando a base é uma fração? Isso também vai acontecer? Sim, também acontece. Olha só que curioso. Se eu faço 2/3 ao cubo, eu vou obter 8 sobre 27. 2/3 ao quadrado, 4 sobre 9. Elevado a 1 vai dar ele mesmo, elevado a 0 vai dar 1. Agora, observem que se eu faço 8 sobre 27 dividido por 2/3, se eu dividir por 2/3, nós vamos obter 8 vezes 3, 24, e 2 vezes 27, que vai dar 54. Dividindo ou simplificando isso daqui por 6, nós vamos obter 4 nonos. Se eu dividir 4 nonos por 2/3, nós vamos obter 4 vezes 3, que vai dar 12, e 9 vezes 2, que vai dar 18. Ao simplificarmos isso daqui por 6 novamente, observe que nós vamos ter 2/3. Olha lá. Então, dividiu por 2/3. Se eu dividir 2/3 por 2/3, essa eu não vou fazer, estou com preguiça, vai dar 1. Dividir ele por ele mesmo, né? Consequentemente, para o próximo resultado, então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Dividir 1 por 2/3. E 1 dividido por 2/3 é o inverso dele. Ou seja, nós vamos fazer 1 vezes 3, quando não tem nada embaixo é 1, né? E 1 vezes o 2. Ou seja, o resultado vai dar 3 sobre 2. Veja que quando a gente tem o expoente menos 1,
é só inverter a base. Tá? Consequentemente, então, sem perder muito tempo, eu teria que dividir isso aqui por 2/3. Note, olha o que acontece. 3 vezes 3 acaba dando 3 ao quadrado. E 2 vezes 2 acaba dando o 4, né? Que é o 2 ao quadrado. Como eu vou repetir o 3 duas vezes e o 2 duas vezes, eu posso escrever isso como sendo 3 sobre 2 ao quadrado. Olha lá, ó. Então, eu posso inverter a base e trocar o sinal do expoente. Legal? Então, essa é uma demonstração, né, do porquê que essas definições funcionam. Né? Por que eu tenho, quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base e trocar o sinal do expoente? É porque segue esse padrão. Né? Como você vem dividindo pela base, chega lá embaixo e acaba fazendo a divisão. Né? Então, a gente acaba invertendo a fração. Ok? Então, fica aí essa explicação, essa demonstração. Espero que você tenha gostado e até mais.